Uma notícia chocou o mundo nos últimos dias. Os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo o governo norte-americano, uma operação militar de grande escala teria sido realizada em território venezuelano, culminando na captura de Maduro e de sua esposa. Segundo Trump, que acompanhou a operação em tempo real, parte de Caracas ficou sem energia após uma ação direta dos Estados Unidos. Na madrugada, depois de cruzar uma região montanhosa, soldados da tropa de elite americana, a Delta Force, avançaram em helicópteros e chegaram ao Forte Tiúna por volta das 2 da manhã, horário local. As aeronaves foram recebidas a tiros por militares venezuelanos, mas os americanos romperam o bloqueio e invadiram a fortaleza. Trump afirma que Maduro e a esposa tentaram fugir para um bunker, mas não conseguiram fechar a porta a tempo. O casal foi detido e retirado de helicóptero sob novo ataque inimigo. Mesmo assim, a missão foi concluída sem baixas. Às 5h30 da manhã, no horário do Brasil, Nicolás Maduro e a esposa já estavam a bordo do navio de guerra USS Iwo Jima. Segundo autoridades dos Estados Unidos, a captura teria ocorrido durante uma operação militar sigilosa, rápida e altamente coordenada. A ação teria envolvido forças especiais, com o objetivo de retirar Maduro do poder sem um confronto prolongado. O governo norte-americano afirma que a operação foi planejada para evitar baixas civis e capturar a liderança política do regime. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que Maduro foi retirado do país e deverá responder a acusações como narcotráfico e terrorismo, com base em processos abertos ainda em 2020. A possível ação gerou reações imediatas no cenário internacional, com países condenando a operação e outros acompanhando o desenrolar dos fatos com cautela. Já Javier Milei diz que o regime socialista de Nicolás Maduro era o maior inimigo da liberdade na América Latina. Essa pode ser uma das maiores e mais controversas ações políticas e militares da história recente da América Latina. O cenário segue incerto, as informações mudam rapidamente e o mundo acompanha atento os próximos desdobramentos. Segundo o governo dos Estados Unidos, ele será levado para enfrentar a justiça norte-americana. As autoridades americanas dizem que ele responderá a acusações de narcotráfico, terrorismo e outros crimes que constam em processos abertos contra ele nos Estados Unidos. Os Estados Unidos afirmam que Maduro deverá ser julgado nos tribunais americanos, onde poderá enfrentar penas severas de acordo com a legislação vigente. O anúncio oficial também sugere que sua extradição representa um marco simbólico na luta internacional contra o tráfico de drogas e o crime transnacional. Segundo essa narrativa, a captura e o julgamento fariam parte de um esforço para responsabilizar líderes acusados de envolvimento em atividades criminosas além fronteiras. Essa posição gerou críticas de vários países, que afirmam que tal destino para um chefe de Estado eleito, mesmo que contestado, seria uma violação da soberania nacional. Enquanto isso, ainda não foram divulgados detalhes concretos sobre onde e quando esse possível julgamento ocorreria. Com a saída de Maduro do poder, surge a principal dúvida: quem governará a Venezuela agora? Segundo a Constituição venezuelana, em caso de ausência do presidente, o poder pode ser exercido temporariamente por autoridades do próprio governo, até que uma transição seja definida. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a convocação de novas eleições. A decisão dependerá do controle das instituições e do reconhecimento interno e internacional. A última eleição presidencial continua sendo alvo de forte disputa. Para parte da comunidade internacional, o verdadeiro vencedor da última eleição teria sido o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, que nunca chegou a assumir o cargo. A oposição afirma que venceu o pleito, com base em atas eleitorais e apurações paralelas realizadas por seus fiscais. Segundo esses dados, o candidato da oposição teria obtido a maioria dos votos e, portanto, o direito de assumir a presidência. O governo, no entanto, rejeitou essas alegações e declarou Nicolás Maduro como vencedor por meio do Conselho Nacional Eleitoral.
As autoridades afirmam que a eleição foi legítima e que os resultados oficiais refletem a vontade popular. A divergência entre os números apresentados pela oposição e os divulgados pelo governo aprofundou a crise política e gerou questionamentos internacionais. Desde então, a Venezuela vive um cenário de disputa por legitimidade, no qual dois lados afirmam representar a vontade do povo. Em declaração firme, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos manterão presença na Venezuela até que ocorra uma transição pacífica de governo. Segundo ele, a permanência teria como objetivo garantir estabilidade, proteger interesses estratégicos e evitar um novo colapso institucional no país. Trump ressaltou que a retirada só aconteceria quando houvesse garantias claras de um processo político seguro e reconhecido internacionalmente. A captura de Nicolás Maduro não impacta apenas a Venezuela, mas também o cenário geopolítico global. A Venezuela é uma aliada estratégica da Rússia, especialmente desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos últimos anos, Moscou utilizou alianças com países como a Venezuela para desafiar a influência dos Estados Unidos e ampliar sua presença política e militar fora da Europa. Com Maduro fora do poder, a Rússia pode perder um aliado importante na América Latina, enfraquecendo sua rede de apoio internacional. Isso ocorre em um momento sensível, em que a Rússia busca sustentar a guerra na Ucrânia diante de sanções, isolamento diplomático e pressão econômica. Para os Estados Unidos, a captura de Maduro também funciona como um recado estratégico: mostrar força global enquanto mantém pressão direta sobre aliados dão de Moscou. Embora a guerra na Ucrânia não mude imediatamente, o equilíbrio político internacional pode ser afetado, ampliando tensões entre blocos e redefinindo alianças. O conflito na Europa e a crise na Venezuela passam, assim, a fazer parte do mesmo tabuleiro geopolítico. A Venezuela também tem um papel importante no fornecimento indireto de petróleo para a Rússia. Diante das sanções internacionais, Moscou passou a contar com aliados como a Venezuela para manter fluxos de petróleo, combustíveis e acordos energéticos fora do circuito tradicional. Com a captura de Maduro e a instabilidade no país, esses acordos podem ser interrompidos ou enfraquecidos. Se a Venezuela reduzir ou suspender esse apoio energético, a Rússia pode enfrentar ainda mais dificuldades para financiar seu esforço de guerra. O petróleo é uma das principais fontes de receita do governo russo, essencial para sustentar operações militares, logística e economia interna. Qualquer impacto nesse fornecimento aumenta a pressão sobre Moscou, que já enfrenta sanções severas e restrições comerciais. Assim, a crise na Venezuela pode não afetar diretamente os combates na Ucrânia, mas pode atingir um ponto sensível: o financiamento da guerra. No cenário global, energia e conflito caminham juntos, e a instabilidade venezuelana pode alterar esse equilíbrio. O governo brasileiro condenou a ação militar, classificando o ataque como uma violação grave da soberania venezuelana. Com a notícia da captura de Nicolás Maduro, cenas de comemoração começaram a surgir fora da Venezuela. Venezuelanos que deixaram o país nos últimos anos se reuniram em cidades da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa para celebrar o que veem como o fim de um ciclo. Para muitos deles, a saída de Maduro simboliza a esperança de mudança após anos de crise econômica, repressão política e migração forçada. Vídeos nas redes sociais mostram pessoas comemorando nas ruas, com bandeiras da Venezuela, gritos de liberdade e pedidos por democracia. Essas manifestações refletem o sentimento de parte da diáspora venezuelana, que acompanha os acontecimentos à distância, mas com forte impacto emocional. Ao mesmo tempo, dentro da Venezuela, o clima é de incerteza, silêncio e cautela, diante do medo de represálias e da instabilidade política. Em defesa do presidente Nicolás Maduro. A reação dos venezuelanos fora do país mostra como os desdobramentos atuais ultrapassam fronteiras e mobilizam milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Com a atual crise política e militar na Venezuela, os próximos dias podem ser decisivos para o futuro do país.
Especialistas e observadores internacionais apontam alguns desdobramentos prováveis, embora a situação permaneça altamente incerta. Em primeiro lugar, espera-se que o controle das principais instituições do Estado seja disputado por diferentes grupos políticos, tanto dentro do governo quanto na oposição. Poderes como o Parlamento, o Judiciário e o Conselho Eleitoral podem entrar em jogo, enquanto aliados de Maduro tentam manter influência e a oposição busca reconhecimento internacional. Em segundo lugar, há a possibilidade de negociações ou mediações diplomáticas intensificadas, com países neutros ou organizações internacionais tentarem evitar uma escalada de conflito. Também pode haver pressão para a convocação de novas eleições ou mecanismos de transição política. No plano social, protestos e mobilizações nas ruas podem aumentar, tanto de apoiadores do governo quanto de opositores, gerando um clima de tensão e incerteza. Finalmente, a situação econômica, já fragilizada antes, pode piorar ainda mais, afetando o fornecimento de energia, alimentos e serviços básicos à população. Se este vídeo tem alguma relevância para você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe. E queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários se você é a favor da captura de Maduro ou acredita que a soberania de um país não deve ser violada. Nos próximos dias, a Venezuela viverá um momento crítico, no qual cada movimento político e cada declaração internacional podem alterar o rumo dos acontecimentos. Curtiu o conteúdo? Então confere a lojinha do canal. Botas, calças militares, camisetas e acessórios no estilo tático. Link na descrição. Até mais!